Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 5, fazendo a correção do dever de casa e, em seguida, estudando os conteúdos da parte de produção textual do nosso capítulo, tá bem? Então vamos lá, vamos começar pelo dever de casa, que diz assim, ó. Complete, né? E aí a gente tem as lacunas aqui para vocês completarem com bom ou boa. Então a primeira frase é: maçã é bom, né, gente? Maçã é bom para garganta, né? Aqui tá subentendido, né, o verbo comer. Comer maçã é bom para garganta, é bom para saúde, né? Por que a gente usa bom e não boa, né? Porque maçã não está determinado, né? Não há um artigo, por exemplo, aqui. Se fosse a maçã é boa. Já no segundo exemplo, a gente tem, ó, a banana da terra é boa. E por que aqui a gente vai usar boa? Porque banana está determinada. A gente tem um a aqui, né? A banana é boa. Ok? Bem, acho que quanto a isso não restam mais dúvidas, né? A gente conversou bastante sobre essas regrinhas de concordância, tá? Tudo ok. Então, acho que a gente pode partir já para a página 35, página que vocês encontram a estrutura da dissertação argumentativa. Bem, nas nossas aulas síncronas, às quartas-feiras, nós conversamos bastante sobre o texto argumentativo. Nós fizemos a leitura, né, daquele texto que falava sobre o castigo físico em crianças. Nós lemos juntos um editorial que falava sobre o adiamento do carnaval, né, por parte das escolas de samba. E então nós podemos ver, né, na prática qual é a estrutura do texto argumentativo, como ele se desenvolve, tá? Então eu vou selecionar aqui alguns dos principais tópicos que são trazidos pela apostila na página 35, apenas para complementar as nossas aulas, ok? Então vamos lá. Ó, estrutura da dissertação argumentativa. O sucesso de um bom texto é ter a organização bem estruturada. A estrutura da dissertação é dividida em 3 partes, como nós já vimos. Então, é introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, na introdução, você apresenta o tema, você apresenta os seus principais argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto, tá? No parágrafo de desenvolvimento, você desenvolve esses argumentos que foram apresentados lá na introdução, né? Normalmente, as pessoas, né, os alunos escolhem aí 2 aspectos ali relacionados ao tema para abordar. E aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, abordam a primeira questão. No segundo parágrafo de desenvolvimento, que no caso é o terceiro parágrafo do texto, abordam a segunda questão, né? Então, segundo parágrafo aborda a primeira, terceiro parágrafo aborda a segunda questão que foi levantada lá na introdução. E a conclusão é o fechamento do texto, né? Como se fosse assim, dito isso, né? Dito tudo isso que foi, depois de tudo isso que foi dito aqui no texto, e aí? Qual é a conclusão? O que deve ser feito? O que deve ser modificado? Qual é a conclusão a que se chega a partir da leitura desse meu texto, ok? Bem, além disso, a gente tem alguns pontos básicos aqui que não devem ser esquecidos jamais por vocês, né? Pode parecer, assim, muito fácil, né? Mas o óbvio também tem que ser dito às vezes, não é isso? Então, vamos lá. Nunca deve ser escrito em primeira pessoa, por isso nunca use expressões como eu acho que, em minha opinião, né? Eu acho que em língua, né, nas aulas de língua, o ideal é nunca diga nunca, né? Mas pensando no texto argumentativo, realmente é mais interessante que vocês utilizem outras estruturas para expressar a opinião de vocês, como é necessário que, é urgente que, é fundamental que, né? Porque se o texto é de vocês, a gente já sabe que é a opinião de vocês, não precisa marcar isso o tempo todo com eu acho, eu penso, eu acredito. Então, a recomendação é que vocês utilizem essas estruturas como é preciso, é necessário, porque se você diz no seu texto que é necessário que as pessoas se conscientizem em relação
a desigualdade social e lutem por um mundo melhor, cobrando de nossos governantes atitudes, etc, etc. Isso é a sua opinião, né? Se você diz que é necessário que as pessoas se conscientizem e tomem uma atitude, essa é a sua opinião. Não precisa dizer eu penso, eu acho, eu acredito, ok? Não utilize palavras de baixo calão ou informações que possam ferir princípios básicos dos direitos humanos. Essa é muito importante para qualquer redação, gente. Nenhuma opinião que possa, de alguma forma, configurar um desrespeito aos direitos humanos deve ser colocada nos textos. Então, cuidado com opiniões muito radicais, do tipo, a gente tem que se unir e matar todos os bandidos. Cuidado com isso, porque a nossa lei, né, o nosso código penal não prevê a pena de morte. Então, se você prega que todos os bandidos devem morrer, você está indo contra a lei que rege o seu país. Você pode, no máximo, propor uma mudança na lei, né? Tipo, as leis do Brasil devem ser reformuladas de modo que seja instituída a pena de morte em casos de crimes como estupro, sei lá, assassinato, sequestro. Enfim, você pode até ir por essa linha, mas propor algo mais radical, justiça com as próprias mãos, pena de morte, né? Você tá ferindo, né, de alguma forma os direitos humanos, né? E tá contrariando o que prevê as leis do seu país. Então, muito cuidado com essas opiniões radicais, tá? Então, nada que possa cercear a liberdade das pessoas, nada que possa excluir alguns grupos, né? Então, se você está fazendo uma redação, por exemplo, sobre crianças que têm algum tipo de comprometimento, algum tipo de problema mesmo psicológico, né? Ou de doença mental, ou de doença física, e aí você, por exemplo, propõe que essas pessoas não devem frequentar espaços públicos, não devem frequentar escolas regulares, você está o quê? Sugerindo a exclusão desse grupo, né? Então, isso também esbarra na questão dos direitos humanos. Então, muito cuidado com aquilo que vocês vão trazer para a redação de vocês. Respeite o número de linhas indicadas, né? Então, redações muito pequenas acabam sendo também pouco desenvolvidas, né? Acho que 20 linhas, 25 linhas é sempre um tamanho bacana. Isso não quer dizer que você tenha que ficar enchendo linguiça, não. Na verdade, é uma média aí para que você consiga desenvolver de fato seus argumentos de maneira satisfatória, ali 20, 25 linhas. Que mais que eu acho importante aqui? Que vocês façam uma revisão antes de entregar, né? Então, vocês precisam se tornar leitores do texto de vocês. Escrever o texto, lê, revisa, vê o que está legal, o que não está, antes de passar limpo e de entregar. Ok? Bem, deixe-me ver. Mas eu acho que é isso, né? Acho que nós passamos aqui os principais pontos, os pontos mais importantes, tá? Então, cuidado com a escolha do vocabulário, cuidado para não colocar nada que configure desrespeito aos direitos humanos, né? Tentem sempre planejar o texto de vocês, por exemplo, olhou ali, olhou para o tema, fez a leitura do tema, dos textos motivadores, o que eu penso sobre isso, o que eu posso falar sobre isso. Vocês precisam planejar o texto de vocês antes da escrita, o que eu vou falar no primeiro parágrafo, o que eu vou falar no segundo, né? Então, precisa fazer um rascunho nesse sentido. E, por fim, antes de entregar, sempre façam uma leitura, ali vocês vão ver problemas de pontuação, até de escrita mesmo, tá bom? Então é isso, minha gente, por hoje é só. Ao final desse vídeo vocês encontram a última atividade devolutiva do capítulo 5, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula. Tchau!